De Tudo Um Pop. Com Igor Miller. Recentemente falamos aqui do centenário de um dos principais intérpretes do Brasil. Bom, 2020 também marca o centenário de outro grande leitor das contradições desse país, o economista Celso Furtado. Nascido na Paraíba, vai morar no Rio aos 19 anos para estudar Direito e no ano de 1944 serve aos expedicionários na Itália, ao fim da Segunda Guerra. Em 46, finalmente entra para o doutorado em Economia na prestigiadíssima Sorbonne, em Paris, terminando sua tese em 48, que fala do período colonial no Brasil. Na sequência, vai ao Chile integrar a recém-formada CEPAL. O fim da Segunda Guerra reorganiza o mapa terrestre e o processo de independência dos países africanos e asiáticos retomam a discussão sobre os países da periferia do capitalismo. Nesse contexto, a Comissão Econômica para a América Latina, ou CEPAL, foi criada para desenvolver um sistema de cooperação das economias latino-americanas. Celso Furtado foi um dos nomes mais destacados dessa época, desenvolvendo estudos que mais tarde orientaram o presidente Juscelino Kubitschek. Já a cargo do governo JK, no ano de 59, cria a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, com o objetivo de promover o desenvolvimento na região. Foi o primeiro a criar soluções para o Nordeste que não redundaram no problema da água, desenvolvendo um modelo que fosse além da agricultura monocultora e com soluções que acompanhassem melhor o regime climático de lá. Em 62, no governo do presidente João Goulart, liderou o recém-formado Ministério do Planejamento, sendo o primeiro do cargo. Com o país em crise, recuo do PIB, balança comercial totalmente desequilibrada e inflação galopante, criou rapidamente o Plano Trienal, série de medidas que pretendiam colocar o Brasil no rumo de crescimento de 7% dos anos JK, mas fracassa devido à falta de prática do jovem ministério. Mas logo vem 64, o golpe, e Celso Furtado perde seus direitos políticos. Volta ao Chile, mais uma vez a convite da CEPAL, e no ano seguinte assume uma cadeira em Sorbonne, onde por mais de 20 anos ministra as disciplinas de Economia do Desenvolvimento e Economia Latino-Americana. Seu pensamento revoluciona a maneira como os europeus pensavam a relação centro-periferia, os modelos de dependência econômica e as consequências do colonialismo. Intelectual que sempre pensou a teoria visando desdobramentos práticos em políticas públicas, Celso Furtado tem no centro do seu pensamento a obra Formação Econômica do Brasil, em que mescla com erudição a história e a economia do país, analisando os ciclos econômicos, a escravidão e a relação colonial, além da industrialização tardia. Furtado inova ao dizer que o subdesenvolvimento não é um estágio inicial da economia industrial, e sim justamente uma relação de manutenção da dependência que as economias periféricas têm com os países do capitalismo desenvolvido. Com os trabalhos técnicos de Moacir Biasi e Igor Miller falando um pouco de tudo um pouco. Para o fim de tarde, é o horário.